As pessoas pensam, geralmente, que há sempre um motivo, uma razão forte que justifica fazer ou escolher um filme ou a história para um filme. Isto tanto pode ser assim, como pode não ser. Pode não haver razão nenhuma para escolher uma história ou acudir à lembrança uma história que aparentemente não tem ascendência. No caso de Je rentre à la maison, ou eu volto para casa, houve certos antecedentes que lembraram a hipótese de fazer um filme ou de pensar numa história para um filme. Porque algo de semelhante aconteceu, ou vi acontecer, num outro filme, com um ator celebrado, que a certa altura se viu embaraçado e decidiu ir para casa, descansar. Isto de ir para casa descansar é uma palavra ou uma frase comum e simples. Eu vou para casa descansar. Mas esta ligação do descansar e eu vou para casa é uma ligação muito importante, porque a casa é um sítio, um lugar onde privado, onde a pessoa se recolhe, onde a pessoa se desprende do mundo e é livre para consigo mesmo. Isto, naturalmente, é importante para um indivíduo quando está saturado da multidão, do convívio, da sociedade e precisa do seu repouso. Ou quando se vê cair numa trágica situação, como é o caso de Je rentre à la maison, e então diz, eu vou para casa, descansado. E aí, eu vou para casa descansar, tem um outro sentido. E o sentido é o regresso ao ventre da mãe, que é o único sítio onde o ser humano é gerado em pleno descanso, em pleno repouso, sem ser incomodado, sem fazer o menor esforço. Tudo lhe vem à medida das necessidades que o organismo da mãe lhe fornece, que a natureza proporciona. Não há a mínima preocupação. As preocupações podem estar fora, nos pais, especialmente na mãe, nos cuidados que possam vir a eles, mas lá, o menino está verdadeiramente em sua casa, está em pausa total. Quando o homem está muito aflito, refugia-se em qualquer lugar, não tem outro. O seu quarto, o seu canto, a sua casa, o que é um substituto insuficiente
do ventre da mãe que o gerou. Isto pode ser transportado ou, enfim, desenvolvido no que é uma coisa individual, passa a ser uma coisa social. O que se passa com um homem, pode-se passar com uma sociedade, com uma civilização, melhor, neste caso. Uma civilização que pode cair num estado caótico, trágico, e que, portanto, deseja regressar a casa, isto é, voltar àqueles bons tempos paradisíacos, e é onde tinha esse repouso. Mas é sempre difícil ou impossível. É um subterfúgio, é uma pausa, um engano de si próprio, quase uma desistência da própria vida, um adiamento das coisas vivas. Noutras palavras, se quiser, uma tragédia. Je rentre à la maison, c'est ou é uma tragédia, quer dizer, a tragédia da nossa civilização. A razão que se até muito se engasga, já não sabe o que fazer, não tem. E com outro mal maior, é que não sabe regressar a casa. E este é que é o maior desespero da nossa sociedade de hoje. Vira para a esquerda, vira para a direita, anda para cima, anda para baixo, anda para um lado, anda para o outro. Crê que a ciência vai resolver tudo e esquece que o homem é mera criatura e não um criador. E, portanto, incapaz de grandes resoluções face às grandes tragédias. Este homem representa um pouco isso. Este ato que eu vi deste homem que se sente humilhado ele próprio dentro de uma equipe e de outros companheiros atores, da sua incapacidade, um homem que tem uma carreira brilhante, que está no fim da vida, porque se é a primeira vez ou isso, vá que não vá, mas não, é no final, é um estado, uma situação realmente trágica. E sem remédio, porque já aconteceu. Penso que o que me animou a criar esta história, a história deste filme, foi justamente estes pontos de vista, esta visão que eu tinha na figura. Por isso, a história serve para uma revelação de intenções, enfim, para uma reflexão sobre a própria história, sobre os próprios acontecimentos, sobre uma vida normal, corrente, ao mesmo tempo que dá uma pontuação das coisas críticas, dos momentos críticos da nossa vida atual, como seja o drogado, como seja esta ambição do sucesso, do dinheiro, da globalização, da massificação, de todas essas coisas que dessa modernização
onde a ciência tem um papel predominante, porque desenvolve aparelhos e coisas que avançam de um dia para o outro, quase que a gente, ao momento de as comprar, já estão ultrapassadas, já está a sair um outro que é mais moderno e mais capaz, e isto produz uma velocidade muito grande. E, ao mesmo tempo, esses mecanismos todos tomam conta do homem. E o homem passa a ser, digamos, dependente, quase que totalmente dependente de todos esses objetos, de todas essas... E isto tem como efeito uma grande desumanização. O homem desumaniza-se cada vez mais, artificializa-se. Mesmo os produtos agrícolas, que são feitos, por exemplo, muitos em lãs de vidro, outros já não é na terra, não é? Os peixes estão poluídos, já nem existem, com as barragens acabaram certas espécies de peixes que hoje se fabricam em aquários ou coisas artificiais e controladas tecnicamente para ter tamanho, para ter isto e aquilo. Os frutos, que hoje são medidos não pela qualidade, pela sua qualidade ou pelo seu sabor, mas pela resistência ao transporte, não sabem a nada. O resto, o que é bom passou a ser lixo, e o que não presta é o que é usado. E o homem desumaniza-se. Eu vi, por exemplo, em Paris, num Parnasse, quando saía do restaurante com a minha mulher, vi um casal alto, elegante, ela bonita, ele boa figura também, de braço dado, pela avenida acima, e ele estava a conversar no telemóvel. Cruzamos, e mais adiante eu voltei por curiosidade, e ele ainda ia com o telemóvel no ouvido. Isto é um sintoma, não? É um sintoma, mas é um sintoma terrível de desumanização. O homem esquece que é filho da natureza e não pode viver sem ela. Não se pode viver, está ligado. E cada vez mais se afasta. E isto é realmente uma tragédia que pode um dia, sei lá, esse dia não chega, acontecer, como aconteceu ao ator, de perder o fio da conversa, do diálogo, e dizer: je rentre à la maison.